Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para direito@ufn.edu.br, que na medida do possível as suas solicitações serão atendidas. O programa hoje está iniciando oficialmente a sua 7ª temporada e é com muito prazer que eu converso com a professora Cristiane Pauli de Menezes, professora recém-doutora do curso de Direito da Universidade Franciscana. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, professor Cristiano. É um prazer estar aqui hoje contigo no programa e espero que nós possamos conversar um pouquinho hoje para conversar sobre a tese, né? Explicar um pouquinho desse processo. Os nossos professores estão sempre se qualificando, eles estão sempre buscando aprimoramento acadêmico em vários níveis da academia. E tu chegaste num ponto agora que é talvez o mais alto aí, né, da qualificação acadêmica, que é o doutorado. A gente sabe da entrega que é necessária para que isso realmente, assim, para que essa missão se conclua satisfatoriamente. E no teu caso isso aconteceu. Eu quero te ouvir um pouquinho sobre isso, sobre os primeiros desafios de um doutoramento. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre a tua tese especificamente. Claro. Professor, eu acho que quando nós optamos pela docência, né, alguns desafios nos são colocados. E quando eu fiz o meu mestrado ainda à época, e eu não imaginava que depois do mestrado iria querer dar um passo além, lembro que quando terminei a dissertação de mestrado, algumas dúvidas ainda permaneceram. E eu acho que essa veia de investigação que nós temos enquanto docentes, ela nos move a querer saber sempre mais. Então, me propus, né, a pensar nesse doutoramento, pensar nele também fora do direito, porque o meu mestrado havia sido em direito, mas eu me atrevi, né, digo dessa forma, a fazer um diálogo com a antropologia, porque a nossa área, o direito, ele consegue conversar com tantas outras, né? Se nós pensarmos aí, é uma gama enorme, e a antropologia, ela traz para o direito alguma nova forma de pesquisar, um novo olhar, né? Que dentro do direito nós temos um olhar um pouco mais rígido, às vezes não tão focado em ir para a rua, conhecer a realidade das comunidades, e foi isso que me fez fazer com que o direito tivesse um diálogo com a antropologia. Acredito que tenha sido muito interessante, e hoje, né, vencida essa etapa, depois de 4 anos, eu fiz um período sanduíche em Lisboa também, acredito que eu tenha conseguido sanar diversos pontos que ainda no mestrado haviam ficado em aberto. São fundamentais esses cortes transversais, multidisciplinares, a que o direito está submetido. Tradicionalmente, a gente compreende o direito como um sistema fechado, um sistema, às vezes, incomunicável. E até na prática jurídica a gente vê que não é bem assim, né? O direito está sempre se comunicando com outras ciências, está sempre em contato com outras ciências, e a tua pesquisa acabou se revelando um demonstrativo disso. Claro, professor. Por mais que eu trabalhe no meu dia a dia com direito empresarial, e aí eu tangencio no curso de direito, no curso de administração, no curso de contábeis da UFN, eu acabo tendo muita vontade de ler sobre questões que envolvem o social, né? Isso foi sempre um caminho que eu escolhi desde a graduação, trabalhar com a parte técnica do direito no âmbito do direito empresarial, mas também me permitir fazer leituras que me levassem a algumas compreensões dos fenômenos sociais. Então, ainda no mestrado em direito, eu trabalhei com os grafites. Essas intervenções urbanas que nós temos, e aí me refiro ao grafite como um todo, né? Desde as pichações até também a street art, né? A arte urbana. Acontece que durante a pesquisa do mestrado, eu ainda conheci uma menina aqui na cidade de Santa Maria, que é pichadora. E a partir dali, algumas questões apareceram para mim. Algumas preconcepções ao conhecê-la foram quebradas antes de eu ter um conhecimento mais a fundo sobre as questões de gênero, porque eu tinha preconcepções, né? Nós criamos preconcepções e eu imaginava que uma menina pichadora seria uma menina de periferia, uma menina que estivesse com alguns fatores sociais ligados às questões financeiras, diretamente ligado nesse percurso. E quando eu conheci essa menina,
que eu chamo de Zen, porque foi o apelido que eu dei para ela na minha tese, ela me quebrou um paradigma, porque ela me mostrou que ela era uma menina branca, de classe média, média alta, que vive no centro de Santa Maria. E isso me fez pensar: poxa, acho que a minha dissertação de mestrado não conseguiu dar conta dessa problemática. E aí, a minha ideia foi trabalhar a chamada teoria do reconhecimento, do Axel Honneth, que defende a ideia de que nós, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, buscamos o nosso reconhecimento sob diversas perspectivas na sociedade. E a mulher, ela enfrenta a experiência da cidade de forma muito diferente da que o homem. Enquanto homem, porque aqui no Brasil nós temos uma lei de crimes ambientais, né, que criminaliza o picho e o grafite, só não criminaliza o grafite quando ele é extremamente autorizado. Quando o homem está se colocando numa situação limítrofe, assim, na cidade, que é de, enfim, ele está cometendo um ato de uma infração, né, um crime tipificado na legislação. Ele tem medo da cidade policialesca, mas existem estudos de criminologia cultural que ligam esta atitude do homem a uma questão de tédio, professor, que explica que o homem, quando ele enfrenta uma ação limítrofe, ele está querendo fugir do tédio. Só que, por incrível que pareça, todas essas teorias, e aí falando do direito, as teorias que trabalham com criminologia cultural, elas colocam no foco da pesquisa o homem sob duas perspectivas: é o homem pesquisador e o homem estudado. E se invisibilizou a mulher nesse estudo. Então, eu trabalhei a ideia de que é preciso rever a criminologia cultural, porque a criminologia cultural precisa compreender que a mulher, e isso eu demonstrei na pesquisa de campo, né, feita de modo comparado Santa Maria e Lisboa, que as mulheres elas não estão entediadas quando elas vão para o centro. Elas estão querendo demonstrar que elas podem estar num espaço que comumente, e isso nós percebemos da literatura, sempre foi ocupado pelos homens. Então, o estar na cidade da mulher é diferente do que o estar na cidade para o homem. O homem está com medo de ser pego na abordagem policial. A mulher também tem esse medo, porque é uma infração, mas mais do que isso, ela também tem medo de ser violada, né? O medo do ser mulher na cidade. Então, a minha tese tentou reconstruir, né, e rever esse pensamento criminológico que é tão masculinizado e trazer essa visibilidade da mulher, mostrando que os motivos dela não cabem dentro dos motivos que são tradicionalmente estudados na criminologia cultural, trazendo o homem como paradigma, né? É muito interessante. Tu sabe que te ouvindo, me fizesse lembrar o fato de que o curso de Direito aqui da UFN, ele tem um braço extensionista muito forte. Nós temos diversos programas, projetos de extensão, em que a comunidade participa ativamente. E eu vejo na tua tese uma potencialidade muito legal, assim, de que isso seja realizado no âmbito, no nível da extensão. Acho que era de se cogitar aí, quem sabe um projeto futuro, professora, né, para se desenvolver, porque realmente assim esse trabalho de conscientização é necessário também, né, em relação à temática central da tua pesquisa. Com certeza. Professor, são questões que eu acredito que são libertadoras em nível de pesquisa. Esse semestre eu estou acompanhando um desafio aí, que a coordenação do curso do Direito me trouxe, que foi trazer a disciplina de Direito da Informática, e eu fiz uma alteração, eu incluí um conteúdo a mais ali, que foi a chamada netnografia. Porque em tempos de pandemia, e aí a antropologia nos dá um abraço muito grande, né? Porque nós estamos tão enrijecidos na pesquisa. A antropologia, ela trabalha com, e foi o cerne do meu trabalho, o que se chama de etnografia, que é ir até a rua e, por meio de observação participante, fazer a teoria, né? Nós fazemos a teoria na antropologia depois da experiência, não como no direito, que geralmente a gente primeiro traz a teoria e depois acaba trazendo um estudo de caso. E agora, pensando em direito da informática, eu até propus para os alunos, eu trouxe uma aula a mais para eles, que é para trazer essas pesquisas netnográficas, porque nós podemos fazer observação participante por meio da internet. Perceber como os indivíduos hoje estão se comunicando, o que nós retiramos dessas experiências. E para mim, por exemplo, na minha pesquisa, foi importante ver como as grafiteiras se colocam nas redes sociais, né? O que elas problematizam. Porque vê,
quando nós falamos do grafite ilegal, elas não têm tanta abertura na rede, porque elas sabem que aquilo ali pode ser utilizado pela polícia, né? De outro lado, as mulheres do street art, que são as que fazem a arte autorizada, elas já usam da rede como um mecanismo. E nós, enquanto acadêmicos, nós podemos utilizar desses espaços para fazer pesquisas da mesma forma que nós anteriormente fazíamos em espaços de rua, né? A minha pesquisa, ela começou com uma etnografia e ela terminou numa netnografia, porque eu ainda tinha uma ida a mais para Lisboa para fazer, que foi ceifada aí em razão desse momento pandêmico. Então, eu acredito que são questões que nós podemos cada vez mais trazer. E uma coisa importante, professora, é que quando eu perguntei para os alunos, né, se eles gostariam de ter acesso a isso, porque tratar de direito da informática é hoje poder falar de qualquer área da vida, né? Nós conseguimos trazer isso para diversos aspectos. E a pesquisa é mais um desses lugares, né, que nós podemos revisitar e tentar compreender a partir disso, esses experimentos que hoje nós podemos fazer, e tem autores que falam disso na antropologia desde os anos 2000, mas claro, hoje a gente tem um boom aí de questões a mais para conversar, né? Sabe que o que mais me impressiona é a possibilidade de a gente trabalhar o direito numa outra perspectiva, hoje, né? Coisa que já vem acontecendo de um certo tempo para cá, mas não de um tempo tão distante. A gente está falando aí de 20 anos no máximo, né? Então, realmente, essas conexões do direito com a tecnologia, conexões mais aproximadas, com a questão social, isso realmente assim é muito interessante, tira o direito daquela zona de conforto e, por vezes, daquele sistema enclausurado e preparatório para concurso público. E isso, claro, que gera uma revolução também no ensino jurídico. E nisso, com professoras da tua qualidade, eu posso garantir que o curso de Direito aqui da UFN está muito bem servido. Professora, queria te agradecer pela presença aqui no programa. A gente sabe que as agendas são super apertadas, mas os professores, né, vão se adaptando e em razão disso eu queria te agradecer, primeiro por ter aceito o convite de participar aqui, segundo por ter nos explicado um pouquinho sobre a tua pesquisa. A gente sabe a complexidade e o tempo que um doutorado leva, né, e aonde a gente chega com ele, e fico muito feliz por ter conquistado mais essa vitória na tua vida. Ah, professor, eu fico muito feliz com o convite, quero que saibas que tu és uma inspiração, né, professor? Ter na coordenação do curso alguém que também nos incentiva a pesquisa, que nos coloca nesse lugar e que valoriza esse espaço que nós sabemos que é algo que nos consome, né? Não é tão simples. E lembro de um dia tu teres me dito, olha, só quem já fez um doutorado sabe o quanto isso nos consome e o quanto é um alívio, né, poder concluir um estudo, porque nós nos propomos a resolver algumas questões e sabemos que os percalços que aparecem no meio, como se eu estou contando aqui para vocês de ter uma viagem a mais agendada, não poder fazer, ter que reinventar a hipótese, pensar em alternativas, né? Então eu fico muito contente e tenho certeza, professor, gostei dessa sua ideia de pensar num projeto de extensão. Acho que as temáticas que envolvem gênero elas estão latentes, né? E cada vez mais elas ganham espaço. E é muito bom saber que o curso de Direito da UFN está sempre preocupado com isso. Então, agradeço demais o convite de estar aqui contigo hoje. Nós é que agradecemos. E também, obviamente, né, deixamos aqui registrado o fato de que tu é sempre bem-vindo aqui no programa. Tá bem? Agradecemos a vocês também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!